Nós vamos conversar um pouco sobre o capítulo 20 do Livro dos Médiuns, o item 226. Nós temos nesse capítulo algumas questões diversas, né, que Kardec fez aos espíritos, e depois tem uma comunicação, um texto de Erasto, falando da influência moral do médium nas comunicações. Eu queria que a gente fizesse um estudo bem à vontade, bem tranquilo, porque é um tema bastante importante e que faz muita diferença nas comunicações. Um dos primeiros itens que Kardec coloca nesse capítulo é sobre o desenvolvimento da mediunidade, né? Se ela guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns. Essa é a primeira pergunta deste capítulo. E os espíritos, então, nos respondem que não. O desenvolvimento da mediunidade não guarda relação com o desenvolvimento moral. A faculdade propriamente dita, ela se radica no organismo, ela independe do aspecto moral. O mesmo não se dá, porém, com o seu uso, né? Que pode ser bom ou mal conforme as qualidades do médium. Então aqui já fica bem esclarecido para a gente que ou nós nascemos com o organismo preparado já para a mediunidade, ou não nascemos. Se nascemos com essa faculdade já, né, com o organismo preparado, em algum momento da nossa fase aqui no planeta Terra, né, reencarnados, ela vai aflorar. Mas implica necessariamente que se tenha a faculdade já radicada no organismo. Raul Teixeira, em um dos livros, eu não me lembro o nome dele agora, ele compara a faculdade, né, mediúnica como uma construção de uma casa, numa obra, em que, quando você vai construir a rede elétrica, por exemplo, se você construir a casa, levantar as paredes, rebocar as paredes e não colocar tubulação elétrica para depois correr os fios elétricos para levar do poste até a sua lâmpada a luz e depois até no interruptor, para você ter o fenômeno da luz dentro da tua casa, se você não fez isso na obra, você não vai ter a luz dentro de sua casa. Mais ou menos essa comparação que ele faz para a gente com a faculdade mediúnica. Então, ela é radicada no organismo. E, por isso, ela independe da moral do espírito que está ali encarnado naquele corpo. Isso necessariamente a gente vai estudar bastante na literatura espírita e vai perceber que então a faculdade ela está ligada com as necessidades do espírito, né? Das suas vidas anteriores e também pensando nas vidas posteriores, né, ao seu aprendizado. Então, dependendo do que ele planejou aqui nessa vida, para essa vida, a faculdade lhe será útil, então ele pode programar então que o corpo venha com essa construção realizada. E aí, como a própria resposta dessa pergunta nos orienta de que o seu uso então já é diferente. A faculdade em si independe do moral, mas o seu uso depende da conduta, né, da vida que o médium leva, das qualidades do espírito do médium.
Eu gostaria que vocês ficassem à vontade para aproveitar cada uma dessas perguntas e fossem já conversando comigo. Podem abrir o microfone ou então registrar lá no chat, para a gente poder já ir esclarecendo possíveis dúvidas, tá bom? O Alexandre está aí para nos ajudar, e como não é um estudo normal, como o Donizete faria, né, o estudo normal que ele estava conduzindo, então a gente está mais à vontade para esclarecer as dúvidas, ok? Dando continuidade, então, na segunda questão, os espíritos dizem que se há pessoas indignas que a possuem a mediunidade, já que ela independe do moral, né, radicada no nosso organismo, olha que interessante o raciocínio, é que disso precisam mais do que as outras para se melhorarem. É aquela questão que todos nós colocamos às vezes, né? A mediunidade é uma coisa tão séria, por que que Deus dá então a pessoas que não a usam de forma digna? Ou seja, de pessoas que não tenham tantas qualidades morais para fazerem bom uso. O que ele está dizendo para a gente é que elas precisam mais do que as outras. E isso está condizente com o ensinamento, né, de Jesus, quando ele dizia que não eram os sãos que precisavam de médicos, né? E aí ele continua: pensas que Deus recusa meios de salvação aos culpados? Né? Ao contrário, ele vai multiplicar no caminho que eles percorrem essas possibilidades de se recuperarem. Ele coloca nas mãos deles essas possibilidades. Cabe-lhes a todos nós, se somos médiums ou não, indignos ou não, de aproveitarmos essas oportunidades. E aí eles lembram de Judas, o traidor, né, de Jesus. Judas não foi um médium que fez milagres, não curou doentes como apóstolos. Deus permitiu que ele tivesse esse dom para mais odiosa tornar aos seus próprios olhos a traição que ele praticou. Então a gente começa a perceber, eu acho que vocês já estudaram muito isso durante os estudos, né, com o Donizete, sobre mediunidade, que a faculdade mediúnica, então, é uma ferramenta, é um instrumento que temos à disposição, aqueles que são médiums, de servirem, de aprenderem, de se melhorarem. E nós que, porventura, não sejamos médiums, de aproveitarmos as lições que vêm através da mediunidade dos outros. E isso é de extrema importância. Os médiuns. Priscila levantou a mão. Priscila, por favor, você quer abrir o microfone? Sim, em relação a esse tema, eu tenho várias dúvidas em questão de mediunidade. O que eu entendo, não sei se é correto, é que antes de nós reencarnarmos, nós escolhemos qual vai ser a cruz que a gente vai carregar aqui na Terra, né? Eu queria saber se a mediunidade é uma delas. A pessoa precisa passar por isso nessa encarnação ou não. A segunda coisa em relação à mediunidade que eu tenho dúvida é se você nasce com a mediunidade, você tem uma missão para cumprir com ela.
E se você não cumpre com ela, tem consequências. Seria isso? Por exemplo, se você não usar a sua mediunidade para ajudar as pessoas, vai colher consequências em vida mesmo. Ok, Priscila, obrigado pela participação. Alexandre, você está aí, né? Me ajuda nas respostas aí, tá bom? Tá bom. Em relação à cruz, né, como você colocou, realmente, como eu coloquei no início do estudo, a mediunidade você planeja na vida espiritual, né, no planejamento da reencarnação. Se nós temos condições psicológicas, emocionais de poder participar desse planejamento, a gente participa. Senão, a espiritualidade superior programa isso para a gente. Então, a gente assume, no caso aqui no planeta Terra, uma grande parte já tem condição de participar. Então, a gente assume isso como uma responsabilidade. E a questão de ser uma cruz é muito relativa, né? Porque a mediunidade, ela vai ser, como eu coloquei, uma ferramenta, um instrumento que, conforme o nosso planejamento realizado, ela nos aproxima muito mais daquela situação ditosa de progresso, de melhoria, conforme a nossa situação atual. Porque o que a gente faz no mundo espiritual é aproveitar os melhores caminhos e os caminhos mais rápidos que nos levem à felicidade e à paz. Então, se eu planejei estar com a mediunidade, sinal de que ela será uma ferramenta para eu chegar mais rápido nessa situação que eu planejei. Então, tem sacrifícios, sim, né? Nós temos que, às vezes, sacrificar os prazeres do mundo, sim, mas a questão de ser uma cruz, eu já deixaria que os médiums também participassem dessa... Me desculpa o termo, né? Não falei cruz um lado como negativo, eu um só usei fardo para identificar o que eu estava falando, né? A gente escolhe o que a gente vai fazer nessa encarnação, não que isso seja ruim. Sim, mas que exige certos sacrifícios, sim. E aí a segunda parte da tua pergunta, que eu achei interessante, você fala do não aproveitamento, né? Isso. E exatamente no mesmo caminho que eu estava seguindo, porque como a gente faz um planejamento e esse planejamento nos leva mais rapidamente, se eu conseguir executar mais rapidamente, a paz e a felicidade que eu busco para mim como espírito imortal, individual, quanto mais eu conseguir ajudar aos outros, aqueles que necessitam, através dessa ferramenta que é a mediunidade, mais eu serei feliz. Se eu não conseguir, com certeza terão implicações. A gente pode até ter a mediunidade suspensa, né, perder a mediunidade, e as consequências morais de não conseguir vencer um desafio, de não conseguir fazer o que planejou, e naturalmente esse estado interior, né, esse estado íntimo de paz e felicidade vão ser afetados. A gente não vai conseguir executar o que planejou. Alexandre, você quer acrescentar alguma coisa, por favor? Eu acho que em essência, é bem isso que você falou mesmo, Adriano. Uma coisa, assim, muito delicada mesmo da gente interpretar, né, como cada um vê a mediunidade para si mesmo, né, como cada um se enxerga no momento em que percebe que tem uma mediunidade, né. Tem pessoas que fogem disso, têm muito medo disso, e algumas que, mesmo que são esclarecidas,
elas escolhem não trabalhar com isso porque não se sentem bem nos serviços de caráter mediúnico. E aí vem uma grande preocupação mesmo, que a Priscila falou nessa segunda parte. Então quer dizer que se eu não fizer o que eu vim para fazer, né, eu estou condenado ao fracasso, eu posso ficar louco, como se dizia, né, até algumas décadas aí atrás, tudo vai dar errado na minha vida, eu vou perder a reencarnação. Então, isso é alguma coisa, assim, mais complicada, né, no sentido que eu quero dizer, assim, a gente não pode rotular os médiums e o que eles precisam fazer. A gente sabe o que é desejável, mas cada caso é um caso. Existem formas tão nobres quanto um serviço mediúnico de você exercer uma mediunidade diferente ou não exatamente aquela com a qual você reencarnou, mas que também vão enobrecer o seu espírito e vão ajudar as pessoas que estão ao seu redor, né? Nesse campo se enquadram, por exemplo, se você tem intuição e faz palestras, se você faz atendimento fraterno, se você é o dialogador e não o médium, né, propriamente dito, nas reuniões mediúnicas, se você é instrutor, professor, evangelizador, tudo isso, né? Cada caso é um caso, né? Exatamente. Sim, eu perguntei isso justamente porque a minha mãe, ela é médium, porém ela não se sente à vontade, assim, para se desenvolver, né? Por exemplo, ficar só prestando, como eu posso dizer, serviços, assim, à mediunidade. Então, isso acarretou que ela tivesse depressão. E aí, indo em centro espírita, né, falaram para ela, seu destino é ajudar, se você não se desenvolver na mediunidade, você vai continuar tendo depressão. Por isso que essa era a minha dúvida, né? Se você não cumpre com o que você necessita fazer em terra, você vai colher isso mais para frente, positivamente ou negativamente. Adriano. Oi, Nestor, espera só um pouquinho, Nestor, que a Silvia levantou a mão. E deixa a Silvia falar e eu já te passo a palavra, tá bom? O Adriano, eu entendo assim: nós fazemos um planejamento reencarnatório, nos preparamos para ser médium, né? Conforme o tipo de mediunidade, você vai ter aquela preparação para aquilo. Agora, nós estando encarnados, nós temos o livre-arbítrio de aceitar ou não, de querer ser médium ou não. Então, eu acredito assim, não é pelo fato de chegar aqui, de eu não querer exercer a mediunidade, eu vou ser punida. Não vou ficar louca, não vou ter doença mental. Eu vou perder uma oportunidade que foi me dada, que a mediunidade, tanto como pode ser um mérito, né? Que fala, eu tenho o mérito de ser médium. Não. É uma maneira do espírito resgatar muitas coisas através da mediunidade, do trabalho mediúnico. Agora, quanto à punição que você possa ter, é de você exercer mal essa mediunidade. Se você exercer mediunidade para ganhar dinheiro, para enganar as pessoas, aí sim você vai agravar a situação. Agora, eu creio que pelo simples fato de você não exercer, você vai ser punido. Não, Deus não vai punir. Você vai perder essa oportunidade que lhe foi ofertada. A gente ouve muito essa conversa, você está sofrendo, está com depressão, você precisa desenvolver mediunidade para isso.
eu não acredito nessa forma de punição, você entendeu? Eu não acredito. Então, eu acho sim, você vai deixar de perder, de ganhar, né, uma oportunidade de ter trabalhado na seara do bem através da mediunidade. Mas não é pelo fato, né, de você não querer exercer, você tem esse livre-arbítrio, que você vai ser punido. Ok, Silvia. Muito obrigado, tá? Agora, Nestor. Gente, obrigada pelas explicações, tá? Desculpa entrar em perguntas polêmicas, assim, é porque eu tô começando no grupo agora, né? Então não tenho tanto entendimento, por isso eu tenho tantas perguntas. Ok, Priscila, obrigado pela participação. Nestor, queria fazer uma observação? Olha, pegando o mesmo gancho que a Silvia deu aí, é o seguinte, a gente, no plano espiritual, a gente já tem uma programação, a gente reencarna já com uma programação, certo? Que tem que ser cumprida aqui. E quanto à mediunidade, ela pode ser de diversas formas. Tá lá, psicografia, psicofonia, pintura e não sei o quê. Aquela série de outras coisas. Aí, esqueci o nome da Priscila, né? Ela falou sobre a questão de escolha da prova. A escolha da prova, você pode escolher a prova, só que a espiritualidade ela vai ver se você vai suportar no plano reencarnatório, se você vai suportar passar por aquilo ali. Porque tem muitos que pedem e não conseguem. Porque ele quer ver se ele consegue passar por aquilo. Vamos supor um suicida. Certo? Ok. Vamos lá. Um suicida, ele pede para reencarnar porque ele tem essa tendência. Então, muitas vezes ele não é permitido ele vir porque ele vai cometer novamente. Então eles não deixam. Neste caso, a gente lembra da passagem do Cristo que fala que o fardo nunca será mais pesado do que a gente consiga carregar. A gente sempre terá forças para suportar, mas as escolhas nós fazemos aqui. Só para a gente continuar então, Nestor, finalizando a questão da Priscila, uma das coisas que a gente pode orientar nesses casos se eu tenho dúvidas, tenho medo, não sei o que fazer sobre a minha possível mediunidade, oriente a estudar, oriente a conhecer, né, o mecanismo, o que é a mediunidade, como funciona, participe do estudo sem compromisso de trabalho mediúnico, mas vá conhecer o que eu tenho de faculdade, seja qual for a característica mediúnica. Vamos estudar, vamos conhecer na teoria o que é. Isso já é um primeiro passo, primeiro para esclarecer as dúvidas e todos os medos, para depois, então, a gente poder tomar uma decisão mais acertada. Ó, hoje a Anete também levantou a mão. Anete, por favor, pode falar. Anete? Não estou te ouvindo, Anete. Desculpa, não tinha ligado o microfone. Oi, pode falar. Falar para a Priscila que no centro tem várias coisas que a mãe dela pode trabalhar. Tem o departamento assistencial, né, que ela pode assim sair de casa quando começar o centro e se enganjar com a turma e conhecendo o trabalho e tudo. Também é o meio dela sair da depressão, né? Tem exatamente como... Marília também tem várias entidades que ajudam as pessoas. Tem aquelas senhoras do Hospital do Câncer, que elas se reúnem uma vez por semana. Então, tem vários lugares que ela pode ir, sair de casa e depois, aí, aos poucos, ela vai se ajudando. E ajudando o próximo, ela se ajuda também. Exatamente como o Alexandre lembrou para a gente, né, as várias outras possibilidades que nós temos
de poder trabalhar na seara e poder ficar bem consigo mesmo. A Vitória também levantou a mão. Vitória, por favor. Oi. Eu concordo, Anete. Obrigada, viu? Na verdade, eu gostaria de fazer uma pergunta um pouco mais, entre aspas, técnica, aos médiuns que estão aqui presentes. Eu estou conhecendo a mediunidade agora, né? Tenho estudado há algum tempo, mas eu nunca participei de uma reunião mediúnica. Eu tenho alguns episódios de ostensividade, né? Então, principalmente agora na pandemia, que não tem conseguido ir ao centro espírita e tudo mais, eu tenho sentido que em determinados dias a mediunidade fala mais forte, né? E para mim tem sido difícil de lidar com essa situação, né? Além da oração e do estudo, para mim ainda é como se não fosse suficiente, né? Sempre dá aquela sensação de eu preciso fazer algo mais, e eu não sei como lidar com essa situação. Se vocês puderem me dar algum conselho, ou até mesmo se a gente puder conversar sobre isso mais tarde, não sei, talvez não seja um ponto tão apropriado para a reunião, não sei. Ok. Antes, Vitória, da gente conversar, eu estou vendo que a Eleusa também levantou a mão, mas deixa eu ver se a pergunta da Eleusa tem a ver com o que a gente estava falando. Eleusa, a gente já te chama, Vitória. Tá, ok. Eleusa? Não tem. É mais simples. Não que seja simples, no outro campo. Afinal de contas, nós, espíritos, todos, temos possibilidade de somos médium em potencial, ou apenas somos se pedimos, ou somos obrigados, digamos assim, né? Para uma expiação, reencarnar como médium. Todos nós somos médiums, e uns desenvolvem, outros não? Bom, a sua pergunta é importante. Então, assim, eu vou pedir, então, rapidinho que a Vitória... aguarda só um pouquinho, tá, Vitória? A gente já conversa sobre a tua pergunta. A sua pergunta, Eleusa, nós temos a resposta no livro dos médiuns. Kardec define todos nós, seres humanos, genericamente somos médiuns. Médiuns no sentido de que somos espíritos imortais encarnados e temos naturalmente a comunicação espiritual a todo momento com o mundo espiritual. Mas o que caracteriza o médium ostensivo, como Kardec define, né? Na verdade, são essas comunicações, essas conexões objetivas, patentes, ostensivas com o mundo espiritual. Já isso não ocorre com todo mundo, e só com quem veio com esse organismo preparado para isso, tá? Então, um exemplo, a comunicação de pensamentos a gente estabelece com os espíritos naturalmente a todo momento, tanto é que nos vêm pensamentos à mente a todo momento e nós não sabemos se esses pensamentos são nossos ou não. Então, é uma comunicação, né, de ideias que existe a todo momento. As influenciações que nós recebemos 24 horas por dia participam desse processo. Isso não nos caracteriza médiuns ostensivos, como esses psicofônicos, né, psicógrafos, médiuns de efeitos patentes, né, que foram utilizados pela doutrina espírita. Então, de uma maneira geral, todos somos médiuns porque somos espíritos imortais e nos comunicamos 24 horas por dia com os espíritos. Mas de forma patente, ostensiva, só aqueles que vêm com o organismo preparado.
Se eu não vim com o organismo preparado, eu posso tentar desenvolver a mediunidade a vida inteira e não vou conseguir. Tá bom, Eleusa? Era essa a minha dúvida, era essa. Muito obrigada, viu? Ok. Por nada. Agora, Vitória, a sua pergunta, ela vai exigir, com certeza, um acompanhamento maior. A resposta da sua pergunta vai exigir um acompanhamento maior até da equipe do pessoal de quarta-feira de estudos de mediunidade. O que a gente iria dizer para você, de antemão, primeiro, é o que você já está fazendo. Você está estudando. Você está buscando a parte teórica que vai dar um embasamento para você, racional, de quem somos, né? Do mecanismo, né, do mundo material, mundo espiritual, como é que se relaciona essas conexões, as comunicações, o que são, se elas me dominam, se eu tenho que dar vazão a elas a todo momento, ou eu que tenho que controlar isso. Então, através do estudo, você vai ter um embasamento racional, lógico, conforme o estudo de Kardec, para você poder entender o que está acontecendo. Esse é o primeiro ponto. Agora, com certeza, a pandemia nos limitou um pouquinho mais nessa questão prática, na questão prática que é o exercício da mediunidade, a formação, né, a educação da tua mediunidade, a teoria e o que eu faço na prática, né, essa junção. Então, isso nós precisaríamos, principalmente o Donizete com a sua equipe, te acompanhar mais de perto, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou anotar aqui a sua dúvida, depois eu vou conversar com o Donizete, você também pode procurá-lo, para o que mais dá para se fazer nesse momento de pandemia para te ajudar com essas tuas dúvidas, tá bom? Tá certo. Se algum médium, o Alexandre, quiser fazer alguma outra consideração em relação à pergunta da Vitória, por favor. Senão a gente dá continuidade ao nosso estudo. Tá bom? Adriano. Oi. Nestor? Alexandre. Alexandre, desculpa. Eu acho importante essa pergunta da Vitória, porque ela é, assim, o dilema de muita gente, né, que realmente tem que enfrentar isso 24 horas por dia. É uma prova de que a mediunidade é realmente alguma coisa orgânica, né, e que independente da sua disposição para ser médium ou não, ela está ali. E pode se apresentar de uma maneira conveniente ou inconveniente se você não souber dirigi-la. Aí tem muita gente que me pergunta às vezes, né, mas poxa vida, se mediunidade nesse aspecto é uma cruz, né, realmente pelo lado negativo, né, que negócio é esse? Por que a gente sofre tanto assim? Né? E aí você citou aí agora há pouco, né, que ninguém dá para nós uma cruz maior do que aquela que a gente pode carregar. Okay. Eu teria de dizer para a Vitória, assim, hoje, né, que essa imposição, entre aspas, né, de uma sensibilidade maior, ela não causa problemas emocionais, né, mas, por exemplo, por ser mais sensível, ou por apresentar, né, algumas reações aos acontecimentos do dia a dia que não são habituais, isso sim pode levar a gente a uma ansiedade ou né, a qualquer outra coisa que nos perturbe. Dessa forma, você já começa a perceber que por aí a mediunidade já começa a ser alguma coisa que beneficia o médium, né? Antes de exercê-la, literalmente falando, você precisa primeiro aprender a trabalhar com ela. Então, trabalhar com ela também significa, nesse sentido aí da Vitória, ter controle emocional,
saber diferenciar uma coisa da outra, né, ter mais paciência consigo mesmo, se munir de mais recursos de autodefesa psíquica, coisas desse tipo, né? Então, essa parte também entra na educação mediúnica, coisa que pouca gente fala, né? A influência moral do médium, que é o capítulo que você está lendo, tem principalmente a ver com isso. O médium educado consegue usar uma ferramenta bem. O médium deseducado, ele é mais conduzido e perturbado pela ferramenta, né, do que utiliza propriamente dizendo essa ferramenta. Né? Então, mas então por que ele se submeteu a uma fria dessa? Muito provavelmente porque, ao planejar sua reencarnação, foi avaliado essa possibilidade, né, identificado a mediunidade, a sensibilidade mediúnica, bem dizendo, como uma possibilidade muito boa, uma oportunidade interessante de progresso, que os mentores provavelmente também acharam que a pessoa seria capaz de levar a cabo. Né? Então a gente tem que pensar nesse aspecto de influência moral do médium por aí também. Muito obrigada. Adriano. Oi, Nestor. Eu me recordo que o Donizete sempre lhe diz que quando isso acontece com a gente fora do centro, certo? É para que a gente não se envolva com isso que está acontecendo com a gente. Então, você pede, né, para que você faz esse atendimento lá no centro. Porque ele fala que é muito perigoso você fazer alguma coisa com relação a essas investidas na sua casa ou onde você estiver. Então, sim, você tem que trabalhar, você tem que sempre se educar para que isso, você mandar para que isso ocorra, para que vá para o centro, né? Que lá é o lugar que tem que fazer esses atendimentos. Não na rua, em casa. Ok, Ele sempre fala isso. Exatamente. Sim. Exatamente, Nestor. É isso mesmo. Ok. E, assim, finalizando uma questão, estou vendo aqui no chat que a Priscila desenvolveu mais a pergunta dela. Aproveitando até a pergunta da Eleusa, também gostaria de saber qual a diferença de uma pessoa intuitiva / sensitiva e uma pessoa médium. Bom, na prática, essas palavras podem ser sinônimos, tá? A gente às vezes usa a qualificação de sensitivo ou intuitivo uma pessoa que seja médium. Então, pode-se utilizar a palavra como sinônimo. Mas nós vamos ter, no estudo do livro dos médiuns, Kardec separa em características mediúnicas vários tipos. Então, a gente vai poder depois estudar, tá, Priscila, no livro dos médiuns, existe o médium intuitivo, tá? Existe o médium inspirado, o médium mecânico, semimecânico. Então, isso no livro dos médiuns a gente estuda com mais detalhe, tá bom? Então, vamos lá. A gente está falando da mediunidade, que é radicada no organismo. A gente conversou bastante aqui sobre essa dúvida, né? Eu começo a perceber em mim fenômenos, situações que me caracterizam como médium, mas aí começa também em mim esses conflitos íntimos, né, de se eu devo trabalhar, se eu quero trabalhar, se isso me faz bem ou não faz bem. Essa é uma situação, então, que a gente conversou um pouco e que é importante a gente conversar muito durante esses estudos de quarta-feira, né, com Donizete, a equipe, para a gente ter certeza do que é tudo isso, do que eu quero para mim, para que eu consiga alinhar, então, as minhas atitudes com as leis divinas e eu consiga, então, ter paz e ser feliz, que é o que a gente tanto busca. Mas a gente precisa, então, conhecer
um pouco de todo esse contexto para eu poder fazer as escolhas. Porque, como a Silvia lembrou, uma coisa é você fazer o mau uso, outra coisa é você não fazer o uso. E, às vezes, não fazer o uso pode nos manter estacionados. E nos mantendo estacionados também virão consequências, porque estacionar é não progredir. Então, eu terei consequências, é uma escolha. Eu preciso conhecer tudo isso muito bem, me encontrar para eu poder fazer as melhores escolhas alinhadas às leis divinas, ok? E em relação, então, ao uso das faculdades mediúnicas, nesse capítulo, logo na pergunta, não conseguimos sair da pergunta número 1, a gente está na 2. Os médiuns que fazem mau uso das suas faculdades, aí já é o mau uso mesmo, que não se servem delas para o bem, que é isso que caracteriza o mau uso, ou que não as aproveitam para se instruírem, sofrerão as consequências dessa falta. É uma pergunta que Kardec faz. E aí os espíritos respondem: se delas fizerem mau uso, serão punidos duplamente, porque têm um meio a mais de se esclarecerem e o não aproveitam. Aquele que vê claro e tropeça é mais censurável do que o cego que cai no fosso. Então, uma coisa é a gente não conhecer o que faz, não saber o que está fazendo, não saber o que é certo e errado. Mas o médium que estuda e conhece, sabe da sua faculdade, da sua importância, das consequências. Então, esse, se não aproveitar, sofrerá as consequências. E a quem mais foi dado, mais será cobrado, é o que a gente já conhece, né, dos nossos estudos espíritas e do Evangelho do Cristo. A faculdade mediúnica, ela não é dada somente para a correção de uma ou duas pessoas. Ela não é dada só para o médium, ou só para o seu grupo. A faculdade, ela tem um objetivo mais alto, ela trata-se da humanidade. Então, o médium é um instrumento, como indivíduo, pouquíssimo importante. Por isso é que, quando os espíritos nos dão instruções que devem aproveitar a generalidade dos homens, né, a humanidade toda, eles se servem dos médiuns que oferecem as facilidades necessárias. Então, eles procuram sempre o médium mais afim com todo esse objetivo dentro da possibilidade. Se não temos bons médiums no momento, eles vão se usar, eles vão utilizar de outros que sejam piores, eles vão ter mais trabalho, mas como o objetivo é maior, é o aprendizado da humanidade, então eles farão o trabalho utilizando-se de médiuns que não sejam os ideais. Uma pergunta: será absolutamente impossível se obtenham boas comunicações por um médium imperfeito? Então, essa pergunta eu acabei de responder, né? Fazendo essa consideração da resposta anterior. Será absolutamente impossível se obtenham boas comunicações
por um médium imperfeito? A gente poderia até colocar aqui, vai ter para frente essa pergunta, não vai dar tempo da gente chegar hoje, mas existem médiums perfeitos aqui na Terra? Então, resposta. Um médium imperfeito, ele pode algumas vezes obter boas coisas, porque se dispõe de uma bela faculdade. Uma coisa é a faculdade, né? Outra coisa são as qualidades do médium. Então ele pode algumas vezes obter boas comunicações, se dispor a elas. Não é raro que os bons espíritos se sirvam dele à falta de outro, em circunstâncias especiais, como nós dissemos agora há pouco. Porém, isso só acontece momentaneamente, porque desde que os espíritos encontrem um médium que seja melhor, que lhe convenha, que traga menos obstáculo, eles vão dar preferência a este médium melhor, tá? Então, respondendo essa pergunta. E aí, para a gente encerrar o nosso estudo, nós temos aí 7 minutos, exatamente a pergunta que, se existisse, qual o médium que se poderia qualificar de perfeito? Olha só a pergunta. Qual é o médium que nós poderíamos qualificá-lo de perfeito? Resposta. Bem sabes que a perfeição não existe na Terra, sem o que não estaríeis nela. Dize, portanto, bom médium, e já é muito. Então, como poderíamos qualificar o bom médium? Médium perfeito seria aquele contra o qual os maus espíritos jamais ousassem uma tentativa de enganá-lo. O melhor é aquele que, simpatizando somente com os bons espíritos, tem sido o menos enganado. Olha aqui resposta, né? Primeiro, já mostra para a gente o nosso estágio relativo, né, de inferioridade, né, das nossas imperfeições, nossos vícios, nossas paixões, como seres humanos encarnados na Terra. Então, dizendo para a gente que perfeito aqui, médium perfeito não existe. Poderíamos chamá-lo, no máximo, de bom, e isso já seria raro. O bom médium já seria raro. E o que caracteriza isso, né? Olha só que resposta, né? Aqueles em que os maus espíritos jamais ousassem uma tentativa de enganá-lo. É aquele que o espírito inferior, o espírito imperfeito, aquele que quer trazer só conflito, bagunça, guerra aqui na Terra, a hora que ele chegasse ao meu lado, se eu fosse médium e se eu fosse um bom médium, ele não conseguisse nem uma abertura para tentar me enganar. E como que eu consigo não dar abertura a qualquer espírito na tentativa de me enganar? É desenvolvendo as virtudes, desenvolvendo aqueles sentimentos nossos que nos movem e que nos aproximam cada vez mais de Deus, que nos aproximam e alinham aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, aquilo que eu falo e aquilo que eu faço com as leis divinas. Por isso, a ferramenta da mediunidade, ela é difícil de ser usada, porque os maus espíritos vão estar sempre tentando nos enganar, e nós não os vemos. Então, educar a mediunidade, trabalhar a mediunidade,
exige-se de nós uma das coisas que nós não queremos fazer, que é a abnegação, é a renúncia de nós mesmos, dos prazeres do mundo. Isso de uma forma, vamos trazer aqui, vamos falar de forma mais ampla, lembrando de Chico Xavier, lembrando da vida de Chico Xavier, que foi uma renúncia constante em prol da humanidade. Poderíamos dizer com certeza que Chico Xavier foi um bom médium. Com certeza, muitos espíritos tentaram, ousaram enganá-lo. Será que conseguiram? O trabalho que a gente tem, né, que ele deixou, o seu legado como médium, é muito grande e é um exemplo. Com certeza, nós não vamos ficar tentando comparar a nossa vida com a do Chico. Mas como nós conversamos aqui hoje, a gente precisa começar a caminhar. A gente precisa entender quem somos, espíritos imortais, que não morremos. Olha que interessante, não morremos. São espíritos imortais mergulhados na matéria temporariamente mais uma vez, porque vamos fazer isso muitas vezes. E mergulhados na matéria nós temos essa antena, alguns têm essa antena, essa janela para o mundo espiritual, que trazem informações, conhecimentos que nos ajudam a nos entendermos cada vez mais aqui na Terra, e isso exige renúncia, sacrifício, aquelas que já conseguimos fazer. É isso que Deus espera de nós no exercício da mediunidade, e se vocês perceberam, não só no exercício da mediunidade, mas toda vez que eu me vinculo a um trabalho da prática do bem numa casa espírita, de aplicar o passe, de trabalhar num departamento que fornece cestas e o mínimo necessário para matar a fome, matar o frio de quem precisa. Qualquer coisa que nós façamos que exige um pouco de renúncia do nosso tempo, das pessoas, dos nossos entes queridos, daqueles a quem amamos, vai propiciar esse desapego e nos aproxima da lei. Então, toda vez que fizermos esse movimento, nós estaremos num bom caminho. Seja praticando ou não a mediunidade, mas estaremos num bom caminho para alcançarmos aquilo que tanto almejamos, que é a nossa verdadeira paz e a nossa verdadeira felicidade.